Vamos falar sobre celibato? Eu sei que esse tema não é um tema muito em que as pessoas se interessam, né? Por um simples motivo. Nós fomos ensinados de que o celibato, ele é algo ruim, negativo, está ligado diretamente ao domínio opressor da Igreja Católica, ao domínio opressor da política pública de propriedade privada, né? E mas o celibato só é para mulheres. E ai meu Deus, os homens pegam todo mundo e as mulheres não podem. Vamos começar com o contexto histórico, sociológico, cultural e espiritual, tá? E eu quero amarrar tudo bonitinho aqui para que você entenda o que é o celibato de verdade e tirar dessa sua cabeça preconceitos, ou seja, conceitos previamente, tá? Você previamente conceitua algo a partir de uma visão de mundo, de uma visão política, principalmente. A gente precisa entender o contexto histórico ao qual o celibato ele vem sendo perpetuado. Então, a gente primeira coisa que a gente precisa entender é que a terra e a civilização e a cultura e a política e tudo, isso aqui, sabe, tecnologia, computadores quânticos, isso não é coisa de agora. Nós vivemos, e aí eu quero que você entenda inúmeras coisas aqui para que você possa compreender. Nós vivemos, tá, numa civilização que começou há cerca de 13 mil anos, tá? Então, 13 mil anos atrás, a gente tinha uma civilização chamada Atlântida. Camila, mas isso é lenda. Camila, mas isso é mito. Isso é mitologia. A gente tem mito como narrativa e logia, logos, de racional. Então, a gente tem uma mitologia... seria não uma mitologia racional, mas o entendimento de um conceito, de uma ideia, né? Logos é a ideia, é a razão, são as palavras, a expressão, essa mente masculina quadrada, tá? Então, essa logia, né, diálogo, dois sabem, é o saber, é uma ideia, é uma proposta. Então, dentro desse conceito, dentro dessa expressão que a gente vive aqui, de expressão humana, de mentalidade, né, nós temos a mitologia expressa através de uma civilização, de uma cultura, de uma política, da forma como a gente se veste, da forma como a gente decora a nossa casa, né? No caso, estou na casa da minha irmã, mas esse é um assunto para outro momento que eu vou trazer aqui também para vocês entenderem o processo de cocriação da realidade e como você é extremamente capaz de cocriar espaços, locais, tudo, tá? Você cocria sem saber. Aí o que eu ensino é cocriar sabendo através do orgasmo, das respirações e das meditações e conexão com Deus. Mas vem pra cá. Então a gente tinha aquela civilização Atlântida que era extremamente poderosa, só que ela era quântica, tá? Então, por exemplo, a gente tem o notebook, a gente tem o celular, a câmera, e toda essa tecnologia, ela é uma tecnologia totalmente voltada para o mundo robótico, para o mundo material, para o mundo do ferro, do aço, da tecnologia expressa através dessa força do aço, tá? Então, é uma coisa mais quadrada. O meu computador, eu não sei se porém, acredito que não. Ele não é capaz de fazer cálculos quânticos. Pode ser que algum outro MacBook consiga ter um nível de cálculo maior através de algum aplicativo, de algum programa, tá? Porque matemáticos que usam notebook, que usam MacBook, conseguem ter acesso a determinadas ferramentas.
Mas o caso é que nós vivemos numa sociedade atrasada, tecnologicamente, conscientemente, mentalmente e espiritualmente. E dentro desse atraso, o que acontece é que nós nos conectamos cada vez mais com a mentalidade atrasada. Então vamos lá. Lá em Atlântida, as sacerdotisas, elas tinham como papel fundamental e principal alguns, tá? O primeiro era a conexão espiritual, expansão da consciência, esse universo quântico, esse universo de materialização das coisas, esse universo de você expandir a sua consciência através da conexão com Deus, você desencarnar do corpo conscientemente e viver inúmeros processos que hoje em dia a gente olha e fala, isso é impossível, cara, só Jesus conseguia isso. Porém, o que precisa ficar claro aqui é que todos nós temos o potencial crístico. Somos todos irmãos, disse Jesus. Então, essa fala de Jesus de que somos todos irmãos, ninguém vai ao Pai senão através de mim. O que é mim? É essa energia crística, porque ele faz parte de uma força crística que existe no universo. Todos nós temos isso no nosso DNA. E é por isso que eu falo, o DNA angélico, ele é a única possibilidade. A única não, né? Porque também não é sobre isso. Mas, quando a gente ativa o nosso DNA angélico, ele é uma força de expressão muito poderosa. Porque você começa a olhar a vida com os olhos de um anjo. E quando a gente olha a vida com os olhos de um anjo, a gente perdoa as pessoas, a gente deixa pra lá determinadas situações, a gente não coloca lenha na fogueira para brigas e desentendimentos de quem quer que seja você com alguém, ou seja, outro alguém com outro alguém. A gente tem uma visão da vida de uma maneira mais angelical. E aos poucos a gente vai expandindo a nossa consciência e vai compreendendo esse nosso espaço poderoso de magnetização, atração e envio da energia. Porque você precisa entender uma coisa, por favor, eu preciso que você entenda. Nós enviamos energia a todo milésimo de segundo. É exatamente assim. Olha, eu tô pensando uma coisa... Eu tô com raiva. Eu enviei energia para o universo. Eu tô sentindo amor. Quando você envia raiva pro universo, ai, que raiva! E qualquer... Gente, é micro raiva mesmo, tá? Que eu tô falando. Você tem duas opções. Você pode pegar essa energia da raiva e canalizar pra você fazer alguma coisa. Você pode movimentar o seu corpo, você pode pular, fazer vários agachamentos, né? E através da respiração você vai lá e você vai diminuindo essa energia da raiva, que eu sempre falo, tá? No corpo. Você pega essa energia da raiva e você vai acalmando o seu organismo, você para de criar toxina. Toda vez que a gente tem pensamento negativo, que a gente sente raiva, que a gente sente inveja, que a gente sente todas essas coisas que os humanos sentem, toda vez a gente está liberando toxinas do nosso organismo. Ai, mas a pessoa pegou câncer, a pessoa pegou doença. É porque ela está se envenenando. E aí a gente tem envenenamento mental, emocional e físico, tá? Então, envenenamento físico, você comer orgânico, você comer comida saudável da terra. Então, por exemplo, não é o feijão de caixinha, não é o molho de tomate de caixinha, é você pegar o tomate, você fazer o molho, é você comprar o feijão da embalagem normal e você deixar de molho no limão por 2, 3 dias, aí você vai trocando a água e você não vai receber os antinutrientes, porque sim, os próprios alimentos naturais, eles têm antinutrientes, porque é um reflexo
de tudo que está ao nosso redor, é um reflexo da gente. Então, quando você envia qualquer energia, pensamento, sentimento, e isso se traduz num comportamento, você está pegando toda essa energia de cocriação que você poderia usar para cocriar um relacionamento top que você já tem, por exemplo, uma pessoa que já tem um relacionamento, mas Camila, eu tô passando por uma dificuldade absurda, a gente tá brigando muito, eu não consigo, eu já tô nesse negócio de celibato, porque eu realmente não consigo ter intimidade com meu marido, tá? E eu não sou frígida, Camila, eu sou bem fogosa, eu olho pros outros homens e falo, nossa, interessante. Não tenho a coragem de seguir adiante nesse interessante. Ou tenho, já fui também e me senti horrível. Ou então, ai Camila, honestamente, eu não vou ficar com esse puritanismo cristão. Eu fui, fiz, gostei, adorei, mas eu também não vou me separar do meu marido. A gente tem, tá vendo? A gente tem inúmeros cenários. Dentro desses cenários, o que a gente precisa entender a partir desse ponto do celibato? O celibato, ele é uma ferramenta extremamente poderosa que lá na Atlântida as sacerdotisas usavam. Então, nós tínhamos sacerdotisas que eram castas, e aí a gente entra lá naquele mito aquela da cobra, da serpente, como é que é o nome dela? Perseu e... Meu Deus do céu, aquela sacerdotisa que tem a cabeça de serpente. Enfim, a gente entra nesse mito dessa mulher que era uma sacerdotisa de Hera, e o templo foi invadido e os homens, né, um soldado foi e violou essa mulher. E aí Hera ficou revoltada e colocou serpentes em Medusa colocou serpentes em seu cabelo, né? Representando essa energia masculina, também masculina e feminina, mas essa energia de bicho mesmo, réptil. Então, uma coisa importante é quando o cérebro reptiliano, ele se consolida dentro desse elemento corpo angelical que nós temos. Tá tudo interligado. Então, essa sacerdotisa Atlante, que era casta, que era devota a Hera, e a gente sabe que a Hera, ela é o arquétipo do governo, do lado feminino, do lado yin, tá? Quando falarem pra você, quando você vir em algum lugar, não existe arquétipo do governo para mulheres. Mulheres que têm o arquétipo do governo ficam muito masculinas. Isso é mentira, é impossível, tá? Então a gente tem Hades, que não governa sem Perséfone, a gente tem... Zeus, que não governa sem Hera, a gente tem Akhenaton, que não é ninguém sem Nefertiti, a gente tem Ramsés, que Nefertari está ao lado dele e cumprindo as suas funções, mas é lógico que o feminino, ele não tem a função bélica, não tem, tanto que Atena, a deusa da guerra, ela não vai para o campo de batalha, ela é estratégica, ela sopra nos ouvidos de Odisseu todas as estratégias que Odisseu usa dentro da Ilíada, né? Não só dentro de Troia, né? Da guerra de Troia e tal, né? Mas entre outros momentos também, Odisseu, ele tinha essa mente muito poderosa. Por quê? Porque a união de Yang, no caso ele, o homem Yang, com a sua psique Yin, e que se expressa, o homem maduro, ele recebe esse arquétipo de Atena. Ele é estratégico, ele é frio, ele é calculista, mas não no sentido negativo. Com a sua mulher externa, seja sua esposa, sua filha, sua companheira de trabalho, né, sua funcionária, colaboradora, sócia, a sua mãe, as mulheres ao seu redor, ele é doce, ele é delicado e ele é estratégico, porque se essa mulher ela surta emocionalmente, ele respira fundo e ele acolhe essa mulher, porque ele tem uma mulher estratégica dentro dele e madura. Voltando à questão do celibato, isso tudo faz parte dessa energia do celibato, tá?
Então, lá em Atlântida, nós vivíamos num nível de consciência que a gente chama de Era Dourada. Nós vivíamos num nível de consciência em que a Terra ela era toda conectada. E eu não tô falando só desse pequeno espaço de terra que a gente vive. A Terra ela é muito maior do que dizem pra gente, tá? Mas isso é um assunto para outro momento. O ponto é que, quando a nossa raça humana ela foi criada, ela não tinha o DNA reptiliano, tá? Nós não tínhamos essa sede de... Não era assim. Tanto que era outra espécie de humanoide que não tinha muito a ver com o que a gente tem aqui. A interferência do nosso DNA. Por que somos belos? Porque tem interferência dos pleiadianos. Por que somos fortes, ágeis e resistentes? Porque tem interferência dos sirianos, os leões, que são os felinos e os canidais, que somos fortes, ágeis e resistentes. Além disso, nós temos inúmeros outras raças que também são de mamíferos, assim como os cetáceos. E então essa nossa comunicação telepática ela vem dessa conexão com os cetáceos, tá? Essa comunicação em ondas. Então é impossível você ter passado pela vida, você ter mais de 30 anos e você não ter vivido uma experiência de telepatia consciente, né? Ai, tô pensando na minha amiga, dá 2 dias ela te liga. Olhei o negócio, lembrei da minha amiga, dá 1 semana ela manda um meme pra você. Isso é comunicação telepática. E a gente faz isso o tempo inteiro. O ponto é que, quando nós vivíamos em Atlântida, que tínhamos uma consciência extremamente elevada, nós tínhamos a liberdade sexual de nos experienciar. Então, éramos as sacerdotisas. Eu tô falando sacerdócio especificamente, e aí tem a população que faz as suas próprias escolhas, tá? Então, dentro do sacerdócio, nós tínhamos as mulheres que elas eram castas, virgens, e elas ficavam assim para sempre, e tá tudo bem, para sempre assim, até o desencarne, porque sempre teve desencarne na Terra, tá? Só que era diferente, era consciente, era outro jogo que nós jogávamos, porque a consciência é muito mais alta. Outro ponto é que tinham as sacerdotisas, e eu fazia parte desse bloco, tá? Que eu não era casta. Eu tive algumas vidas como sacerdotisa em Atlântida e também fui sacerdote, fui mago, então eu tive inúmeras experiências, tá? Dentro desse contexto. As vidas como sacerdotisa, mulher especificamente, que eu lembro de mim e que eu trago aqui como consciência, como produto de informação mesmo para vocês, é que a minha função e a função da minha casta sacerdotal e sempre foi a questão genética. Então eu trago isso de experiências nas Pleiades e Sírios. Eu resgato a experiência da curandeira. Em Sírios eu sou uma princesa leoa alada. Eu tenho asas e eu sou uma curandeira. Eu trabalho diretamente com a cura, tá? Seja a cura física, mental, emocional, sexual, tá? Eu trabalho com a cura. Mas a questão da mentalidade ela é bem forte, porque os sirianos são seres extremamente mentais, tá? É uma força bem yang, assim como a gente tem essa força yin na Terra, que a Terra é feminino, a gente tem nomes como Sofia, que significa sabedoria, a gente tem Gaia, a gente tem Gaia, a gente tem inúmeros Pachamama, a gente tem inúmeros nomes que nos Tefit. A gente tem inúmeros nomes que representam essa energia feminina, é uma mulher. A partir disso, o que eu quero que você compreenda assim no seu coração é que o que eu trago aqui é ensinamento canalizado e ensinamento da Terra também, tá? Então não é coisas que eu só tirei da minha cabeça, canalizado através de meditação, através de ayahuasca, através de cogumelo, através de insights do nada, lavando a louça. E é por isso que eu falo, enxergar a vida com os olhos de anjo vai fazer você se abrir mais espiritualmente e entender o que você realmente quer da sua vida. Quando eu atuava como sacerdotisa, eu estava vivendo uma vida em que eu entregava para as pessoas o conhecimento do bem e do mal através do aperfeiçoamento genético. E eu faço isso até hoje, tá? Essa continua sendo a minha missão e essa vai ser a minha missão até quando Deus quiser, literalmente.
E não tô falando só de terra, tô falando de cosmo, tô falando da minha consciência, da minha alma, da minha fragmentação, tô falando de processos muito mais profundos, tá? Eu ensinava casais e ensinava mulheres a terem prazer consigo, né? Consigo. Então essas mulheres, elas aprendiam a ter orgasmos absurdos com a própria respiração, elas aprendiam autotoque, elas aprendiam a entender quais pontos do próprio corpo, e eu não estou falando só da vulva, eu estou falando do corpo inteiro. Qual ponto te excita? Você realmente se conhece nesse sentido? Como eu falei, a sexualidade não era um tabu, não era um problema. As pessoas, elas já tinham uma abertura mais natural a isso. Só que unindo tecnologias do canto, da respiração, da própria contração e expansão, seja da vulva, seja do períneo, no caso dos homens, esse movimento energético, ele faz com que nós possuímos uma força de expressão que a gente acredita que não tem. A gente fala, meu Deus, mas da onde que saiu isso? De você. De você. Então eu ensinava casais a terem uma conexão absurda. Eu guiava mulheres, meninas, noivas, principalmente, né, essas mulheres que começaram uma vida dois juntos. Nesses mistérios, né, da cama, e como você dá prazer ao seu companheiro, como você entrega ao seu companheiro o suficiente. E não é sobre o suficiente num pensamento, numa visão escassa, não. É o suficiente no sentido de, se você entregar absolutamente tudo que você tem, e isso é uma coisa, claro que a gente piorou muito, tá? Nós pioramos nesse sentido de, muita escassez. Tudo, o mundo inteiro, ele é programado para escassez. Então, quando você olha ao redor e você vê que tá todo mundo com medo, ai, meu celular, ai, meu isso, ai, vai roubar meu dinheiro, ai, que não sei o que, Você chega numa relação, a programação masculina se ela entrega tudo para mim, que é uma lógica aristotélica. Aristóteles, ele é responsável muito pela forma como você pensa, e você nem sabe quem é ele. Mas por que, Camila, que Aristóteles é responsável? Porque Aristóteles era tutor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou metade do planeta. Então, a cultura helenística, o que é a cultura helenística? A cultura helenística, ela foi implementada por Alexandre o Grande. E qual era o intuito? O intuito era, vamos entregar a cultura macedônica, tá? Porque ele era da Macedônia. Vamos entregar a cultura macedônica para todos os povos conquistados? Vamos, mas também não vamos perder a sua raiz local. Porque se eles perderem as suas raízes locais, eles vão se rebelar contra nós. E eles são bem maiores que a gente. E vai aldeia de aldeia, povo de povo, cidade de cidade, eles vão se unir e acabou pra gente. Então o que a gente vai fazer a gente vai entregar o nosso, mas a gente também vai receber o deles. E é por isso que você comemora o Natal, porque o Natal não é cristão. O Natal, ele foi incorporado dentro do cristianismo. É por isso que você comemora a Páscoa. A Páscoa, ela não é somente judaica. Ela é um rito pagão, atlante, muito antigo, tá? Então a gente tem o carnaval, ele é outro ponto que ele não é sobre o carnaval, ele não é sobre, ele é a quaresma, né? Então a gente tem aí todas essas comemorações que você acha que é cristão, mas não é. Quando existe essa incorporação do pensamento aristotélico para metade do planeta, e essa metade do planeta, séculos após, conquista outra metade do planeta através da força bélica,
você começa a ter um tipo de pensamento que ele tá totalmente baseado há muito tempo atrás, milhares de anos atrás, tá? E você fica preso dentro desse tipo de pensamento. Assim é desenhadas escolas, assim é desenhadas prisões, assim é desenhadas empresas, assim é desenhadas fábricas, sempre mantendo você num círculo fechado, escasso, e é isso que tem. Se você não quiser, rua, vai embora. Esse é o modelo aristotélico, pós-aristotélico, tá? Então a gente tem um modelo aristotélico que deixa uma certa liberdade de cultura, filosofia, canto, dança, expressão sexual, expressão corporal. E esse pensamento aristotélico que entrega um pouco de liberdade, ele é retirado quando a Igreja Católica ela toma o poder de verdade. E aí a gente está falando de 1200 depois de Cristo, 900 depois de Cristo, tá? Logo após a implementação mundial do catolicismo, né? Então, mundial a gente coloca aí Roma, Grécia, a gente coloca a Europa, algumas cidades já existiam e existe, como a Sicília, por exemplo, na Itália. Então, a gente tem inúmeras regiões que já existem há muito tempo e não mudaram, enfim. O ponto é que essa visão de que se a mulher ela está me entregando tudo é porque ela é carente, é porque ela é escassa, é porque ela faz isso com todo mundo, essa visão aristotélica, ela nos dá duas opções. A gente pode entender o coração de alguém e aí você realmente consegue, através da telepatia e através da abertura angelical de visão, você consegue entender como que essa pessoa ela tá se expressando verdadeiramente. Ela é uma pessoa comum, como todo mundo tem escassez, porque é o que estamos programados. Todo mundo tem medo, insegurança, todo mundo já passou por algum trauma dentro de relacionamento, porque aqui o foco é relacionamento, eu estou falando de celibato, né? Estou falando de casal. Mas isso também se expande pra vida de pai e mãe, porque começa com pai e mãe. Só que o ponto é que quando você identifica, a pessoa ela pode parecer 100% segura, mas você sabe que existe ali uma insegurança e que aquela forma de expressão, ela faz parte da própria insegurança da pessoa. Porque a pessoa ela é tão insegura que ela se expressa daquela forma porque ela precisa mostrar que ela não é insegura. Isso acontece muito com os homens, tá? As mulheres que têm uma energia feminina mais forte, que entendem esse yin poderoso dentro de si, dificilmente elas vão se expressar através dessa necessidade de aprovação. As mulheres que têm a energia masculina mais forte, elas vão buscar aprovação, porque elas estão querendo aprovação, seja do pai, elas estão querendo aprovação, seja da mãe, elas estão querendo aprovação, seja do chefe, que aí é sempre assim, sobre o pai ou a mãe. Aí vai ser o chefe ou a chefe mulher, ou o chefe homem, vai ser a amiga fulana de tal, vai ser o Instagram, então os seus clientes, os seus seguidores e as pessoas que estão ao seu redor. E isso é compreender a energia humana. E quando eu falo celibato não só da sexualidade, de você ir, tá no Tinder e você beijar bocas que você acabou de conhecer, e você tá em festa, em balada, no barzinho. Isso drena a sua energia de uma maneira que você não tá entendendo. E foi o que eu falei. Você pode pegar a energia da raiva e você pode liberar, tá? E você pode pegar essa energia e liberar, seja através do exercício físico, seja através de estudar, seja através de você fazer outra coisa, botar o pé na grama. Ou você pode pegar a energia do amor e co-criar conscientemente a vida que você deseja e não desperdiçar mais energia. Você não desperdiça energia de luz, você não desperdiça água, você não desperdiça dinheiro, você não desperdiça comida, mas a sua energia vital você desperdiça diariamente. Eu preciso que você continue comigo, porque, ai Camila, muito longo seus vídeos. Eu preciso que seja longo, porque eu estou selecionando você, tá? Eu quero saber se você realmente tem interesse em mudar de vida. Eu estou entregando todo esse conteúdo gratuito
para que você mude de vida. Por quê? Porque eu sou linda, maravilhosa e boazinha e super altruísta? Também. Mas é porque é parte da minha missão, né? Eu já falei no vídeo, e se eu não fizer isso, eu vou entrar em depressão, como eu já entrei. E é por isso que agora eu vou entregar tudo que eu tenho. De graça, pagando, não importa, tá? Claro que eu vou cobrar determinados processos que é a metodologia, que é a reprogramação do DNA, que é o pompoarismo, que é o canto, né? Algumas coisas eu também vou trazer gratuito aqui, mas vocês entenderam. Agora que a gente passou por esse contexto sociocultural Atlante e dentro dessa questão do DNA, o que a gente tem? Nós temos o nosso DNA reptiliano, nós temos o nosso DNA angelical, tá? A gente tem o cérebro reptiliano. Isso é muito claro e cristalino pra gente, tá? Só não quer ver quem não quer. Nós temos o nosso cérebro reptiliano e ele entrega pra gente pulsões, né? E aí a gente vê dentro da psicanálise, a gente vê a questão tanto junguiana, quanto freudiana, quanto reichiana, que nós temos pulsões, seja pulsão sexual, seja pulsão de receber. Então, por exemplo, lá dentro do trabalho do Sexy Canvas, do André Diamandi, ele é muito claro e ele é muito gênio mesmo, realmente. Ele fala, eu sou um gênio, kkk. E as pessoas riem porque as pessoas não conseguem lidar com a genialidade do outro, porque elas não aceitam a própria genialidade, né? Então ele foi muito feliz, assim, quando ele começou a olhar a sociedade com esses olhos de anjo e entender realmente quais são as necessidades humanas. E quando ele pega essas 7, acredito que são 7 classificações assim da criança, que é a criança interior que vive dentro de todo mundo, ele fala sobre a questão de ser cuidado, ser amado, sobre a necessidade de segurança física, porque a necessidade de segurança física traz vida e a insegurança física traz a morte. Então é o pertencimento, é o ser acolhido, é o ser cuidado, é o ser observado, é o ser desejado também, obviamente. E aí a gente tem, dentro disso, a gente tem as nossas pulsões. Então uma criança que ela sofreu em questões de alimentação na infância, ela vai espelhar isso na vida adulta. Se uma criança vê os pais brigando por causa de dinheiro e tendo problemas por causa de dinheiro entre o casal, essa criança ela pode crescer, ela pode até ser bem sucedida, mas ela vai arrumar um jeito de dar problema dentro da relação. E não vai ser o dinheiro o protagonista, pode ser outra coisa, pode ser a libido, pode ser o excesso, né? Pode ser a falta da palavra, pode ser alguma coisa que vai trazer o conflito. E se esse conflito não for resolvido tanto interno quanto de comportamental mesmo entre os dois, porque se existe um comportamento que não me agrada, eu tenho que resolver ele dentro de mim. Um comportamento do outro que não me agrada, eu tenho que resolver dentro de mim. Mas principalmente, eu preciso juntamente com a outra pessoa lapidar esse comportamento, seja a minha reação, seja a pessoa se lapidar para que esse comportamento não seja mais um comportamento, entende? Não é aquela coisa de resolve aí seus BOs, resolve aí suas coisas porque eu não vou mudar. Então essa síndrome de Gabriela, ela é muito tóxica, porque ela nos coloca dentro de um patamar de consciência que eu nem considero infantil. Sabe por quê? Porque as crianças, elas se lapidam e estão sempre no movimento da aprendizagem, sabe? Então, assim, não é nem infantil esse comportamento, é um comportamento ilógico, sabe? E logos, né? E prefixo de negação. E lógico, né? Então você não tá tendo lógica, você não tá tendo sabedoria, tá? Outro ponto central que eu quero trazer aqui pra você é que quando a gente entende a energia sexual da maneira que ela é verdadeiramente, você para de desperdiçar energia, como eu bem trouxe aqui em relação às tigelas. Você para de desperdiçar energia e você começa a canalizar a energia. Então vamos lá. A canalização da energia sexual, ela faz com que a gente expanda a nossa consciência,
cure nosso coração, cure nosso corpo físico, rejuvenesça, faz com que a gente entregue o nosso melhor, independente se a gente vai receber algo em troca ou não. É sobre entregar. A gente precisa sim se entregar nas relações. A gente precisa sim, na cama, estar 100% relaxada e entregue. Mas você não vai conseguir estar 100% relaxada e entregue com um cara que você acabou de conhecer no Tinder. Você não vai. Desculpa. Eu não vou ficar aqui passando pano pra você. Você não vai. Para com isso. Alguém contou isso pra você? Sabe quem contou isso pra você? Foi o dono do Tinder, meu amor, porque ele ganha muito dinheiro com o aplicativo. Seja, eu não sei como é que funciona, mas o ponto é que deve ter propaganda lá dentro, deve ter assinatura premium lá dentro, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas só estão pensando no financeiro, no capitalismo. Elas estão cagando pra você. Se você vai chorar à noite sozinha, se você vai acabar engravidando de um cara que você nunca viu na vida sem querer, se você vai pegar uma DST. Não tem ninguém pensando nisso. As pessoas querem a assinatura premium do Tinder, as pessoas querem a publicidade que aparece lá. É só isso. Entenda uma coisa. A energia feminina, ela é extremamente poderosa. Você não pode desperdiçar essa energia, tá? Energia masculina também, mas eu já vou chegar lá. O que eu quero que você entenda é que lá em Atlântida, as sacerdotisas, que eram as mulheres mais transantes que tinham, tá? Elas, a minha casta, elas eram casadas, elas tinham um relacionamento monogâmico, tá? Com sacerdotes, então era sim uma casta fechada, sorry, mas isso acontece desde que o grande arquiteto criou esse universo. Existe sim sistema de castas, tá? Então eu tenho uma expressão, uma roupagem arcangélica. Eu sim sou uma arcangelina também, assim como uma leoalada, assim como uma pleiadiana, assim como a humana Camila, assim como a humana Seriuk Tessor, né, humano Seriuk Tessor, assim como a humana Isabel Divide, assim como a bruxa, assim como várias vidas que eu tive aqui na Terra. Eu tenho a minha expressão também de quarta dimensão, que é a vovó, né, que é uma preta velha de quarta dimensão. Então, a gente é tudo, sim, somos onipresente, onisciente, tudo, porque Deus está dentro da gente. Só que quando você começa a entender que eu, Camila, do jeito que eu tô, com questões que todos os humanos têm, é impossível eu chegar e falar: ah, não, vou ficar lá com a vovó na quarta dimensão com os preto velho. Não tem como, porque a gente não tá na mesma hierarquia espiritual, tá? Então, quando eu estou dormindo, que eu projeto o meu corpo de luz e encontro com pessoas, encontro com seres, com anjos, com expressões minhas ou até de outras mesmo, que eu realmente entro numa nave, que eu realmente tô em outra dimensão, aí é outra história. Mas eu tô falando dessa consciência Camila, ego Camila, né? E no caso você espelha em você. Camila, como é que eu me abro? Como é que eu sei das minhas vidas passadas? Como é que eu consigo encontrar a minha preta velha? Porque você também tem a sua, você também tem o seu preto velho. Como é que eu sei a diferença que eles são mentores ou que eles são eu mesmo? Isso tudo você aprende com meditação, reprogramação do DNA, foco nisso. Não é aquela história de tudo que a gente foca cresce? É isso. Se você não focar, não vai crescer, não vai acontecer, tá? Então, o ponto é que você precisa compreender que esse processo, ele não é da noite pro dia, tá? É com consagração com as medicinas, caso você se alinhe, porque tem muita gente que nunca precisou botar uma gota de ayahuasca na boca, tá? E também tem todos esses excessos. Então, não é sobre isso. É sobre foco, desejo, e a vida vai te entregando as ferramentas que você necessita. Outra coisa importante é que dentro da casta das sacerdotisas, tinham as sacerdotisas que iniciavam homens através, né, lá do ato mesmo, em si. E essas sacerdotisas, elas iniciavam tipo 2 ou 3 ao longo da sua vida, tá, inteira, justamente pela conexão
pelo casamento espiritual. Então, a minha casta era de sacerdotisa que se casava virgem com o seu companheiro e ficavam juntos a vida inteira e ensinavam essa expressão sexual para as meninas, para as mulheres casadas, no caso das mulheres, e para os meninos e homens, no caso dos homens, né? No caso dos companheiros sacerdotes. Então essa energia, ela era cruzada e ela era uma força de expressão muito poderosa. Outra coisa importante é que, como essas mulheres, elas tinham esses casamentos, esses parceiros, eles só ficavam com ela. Aí a gente tem aquela coisa, né? Mas meu Deus, ai que delícia ter 3 maridos. É maravilhoso, né? Mas também, gente, é outra história, outra terra, outro nível de consciência. Ai que delícia, eu também adoraria. Mas será que você tá pronta pra ter um? Imagina cuidar de 3 homens viris com desejo por você. Porque é sobre isso, né? É a coisa do dar conta. O sheik lá árabe, ele tem um monte de mulher, mas ele também dá um monte de bugiganga pras mulheres. Para elas ficarem bem entretidazinhas, sabe? Porque é sobre isso. É difícil você manter uma energia, a energia sexual, entre várias pessoas. Você dispersa, tá? Você não consegue canalizar a energia e é sobre isso. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse texto. Eu já li esse texto. Tem um vídeo aqui no canal que tem só esse texto. É um vídeo que tem uns 14 minutos. Eu tô com uma blusa vermelha. Ele é lindo, esse vídeo. Eu amo. Eu gravei lá no meu outro apartamento. Que delícia de luz. Aliás, aquela luz... Eu nunca tive uma luz melhor na vida. Mas viram outras luzes, né? O ponto central é que esse livro aqui... Eu tô praticamente lendo esse livro com vocês, né? Esse é um texto que eu me deparei com ele no momento em que eu falei, cara, eu acho que eu tô muito careta, eu acho que eu preciso realmente me abrir mais pra sexualidade, essa coisa de sexo casual, e por que não? A gente tá saindo há 3 semanas, por que a gente não pode ir pra cama logo e tal? Mas aí eu falei, cara, mas eu não consigo, meu coração não se conecta com isso, sabe? Eu realmente não consigo. Só quando eu tenho... É sobre o coração. É sobre o coração. Porque uma mulher não vai abrir completamente as suas pernas. E aí eu tô falando de parte interna do corpo. Se o coração dela não estiver aberto. Você que é homem, se você tá me vendo, você é homem, você sabe a mulher que estava completamente aberta pra você e a que não tava. Você sabe do que eu tô falando. E aí vamos ler. A energia egípcia e o orgasmo. Eu adoro esse texto. Aqui nos desviaremos um pouco do assunto para discutir um assunto formidável, a importância da energia sexual e o orgasmo humano. No Egito Antigo, acreditava-se que o orgasmo fosse a chave para a vida eterna e que estivesse intimamente ligado ao 5º chakra. Primeiramente, vamos explicar o vínculo com a vida eterna. Atualmente, quando os seres humanos experimentaram a energia sexual e o orgasmo, há pouca preocupação com o que acontece com essa energia quando ela é liberada. A maioria das pessoas em todo o mundo ignora o que acontece com a sua energia sexual depois que sentem um orgasmo. Normalmente, a energia sobe pela coluna vertebral e sai pela parte superior da cabeça diretamente para o 8º ou 13º chakra. E é por isso que eu falo, uma rainha, ela veste a sua coroa, mas é de dentro para fora. É literalmente, você sente a energia aqui, ó, você sente um halo aqui. É uma gente, é uma delícia. Em alguns casos raros, a energia sexual é liberada para baixo da coluna vertebral, para o centro oculto abaixo dos pés, o ponto oposto ao de cima da cabeça. Tanto num caso como no outro, a energia sexual, a energia da força vital concentrada, é dissipada e se perde. É como descarregar uma bateria por meio de um fio aterrado no chão. A energia sai toda da bateria, perde-se para sempre. É nisso que todos os sistemas tântricos do mundo de que tenho notícia acreditam, que o orgasmo aproxima um pouco mais a pessoa da morte, porque ela perde a sua energia da força vital do orgasmo. Mas os egípcios descobriram muito tempo atrás que isso não precisa ser assim. Lembrando que os egípcios, eles foram a primeira civilização pós-Atlante. Na verdade, eles foram fundados por 3 Atlantes: Tikchacha, Lichvarmalites, Toch
Isis, tá? Então, quando a gente pensa em Isis Ra-El, Israel, a gente está falando de uma fundação Atlante, tá? De uma trina, de uma unidade trina Atlante. E a gente já falou aqui sobre energia trina, tá? É por essa razão que os sistemas tântricos hindu e tibetano pedem que o homem evite ejacular, tá? Então, assim, a ejaculação do homem faz com que ele perca essa energia no sentido dele não conseguir continuar expandindo o seu campo de luz e o campo de luz da mulher. Então, é aquela coisa da retenção. Não é a retenção porque você está perdendo, não é escassez. É a retenção para que você possa levar essa energia de baixo para cima, para a cabeça, e entregar essa energia para a mulher, para que a mulher possa ativar e despertar a sua Kundalini e juntos possam ter um orgasmo, para que esse orgasmo ele libere e ative todos os chakras e juntos consigam empunhar sua coroa. É por isso que reis e rainhas usam coroas, para que essa energia ela fique mais fácil de subir, e eles usavam na cama inclusive, tá? Então, aquela coisa de o casamento não foi consumado, não é sobre a penetração física e só, e essa visão de que era tudo muito malvado, de que era a mulher, coitada, ela tinha que abrir a perna né? Não era assim, gente. Dentro da realeza, lá atrás, antes da Igreja Católica, era um ato extremamente sagrado e sacerdotal. Tanto que a rainha, ela era uma sacerdotisa, ela era treinada, né, dentro do sacerdócio desde sempre, desde bebê. Para tanto, eles falam sobre uns tubos minúsculos invisíveis por onde o esperma sai para os centros superiores quando o aluno aprende a controlar o orgasmo. É o que eu tô falando. Esses dois sistemas e mais o sistema tântrico taoísta chinês, que é o que eu atuo do pompoarismo, tá? O sistema de pompoarismo que eu entrego terrano, ele é taoísta. O sistema de pompoarismo que eu entrego galáctico, ele é tanto siriano quanto pleiadiano. Então você tem 3 exercícios em um só, tá? 3 energias em uma só, porque como eu falei, eu trabalho com energia trina. Esses dois sistemas, e mais o sistema tântrico taoísta chinês, estão todos basicamente preocupados com o fluxo de energia sexual, às vezes chamado de correntes sexuais. Eles estão basicamente preocupados com o que acontece quando a energia sexual se move antes do orgasmo, mas todos têm opiniões inteiramente diferentes sobre essa energia em comparação com os egípcios. Os egípcios acreditavam que o orgasmo é saudável e necessário. Eu também acredito, por isso que eu ensino você a ter orgasmos com a própria respiração. Mas que as correntes de energia sexual devem ser controladas por meio de um procedimento profundo esotérico que é diferente de todos os outros sistemas. E é por isso que eu atuo. A raiz do meu trabalho, ela é egípcia, tá? Porque eu também fui sacerdotisa de Ti, que é esposa de Amenófis III, tá? Estive na corte de Akhenaton Nefertiti como sacerdotisa também. Então, assim, é sobre isso. Eu junto o melhor de tudo. Eles acreditavam que se essa energia fosse controlada, o orgasmo humano se tornaria uma fonte infinita, uma fonte de infinita energia prânica que não é perdida. Então, assim, quando você sobe a sua coroa, você, nesse momento, o primeiro passo é ativar os chakras e subir a coroa. Aí essa energia ela é perdida. Então, com o movimento da Ankh, você consegue voltar essa energia e entregar para a Terra. Só que essa energia ela vai e volta para o seu corpo. E é por isso que Saint-Germain se manteve imortal durante muitos e muitos séculos. E trouxe muitos nomes e contribuiu com a Terra de inúmeras formas. E ele não comia também, né? Mas era através disso. Eles acreditavam que todo Merkabah, o corpo de luz, se beneficia dessa liberação sexual. Que sob as condições certas, o orgasmo leva diretamente à vida eterna, como eu acabei de falar. E que a Ankh é a chave. O que a Ankh tem a ver com a energia sexual? É complicado de explicar, mas procurarei bem devagar. Para ver o que os egípcios levaram milhares de anos para entender, vamos começar com o 5º chakra. Vocês podem ver a partir do que foi dito na parte anterior, que o 5º chakra é o primeiro lugar onde o sistema giratório dos chakras retorna ao círculo completo. Esse é o primeiro chakra que tem as energias tanto da frente
para trás quanto da esquerda para a direita. Se pudessem ver as energias de cima, elas se pareceriam com isto. 12 a 27, 12, 27A, que aí seria mais ou menos isso, a energia do quinto chakra, tá? Conhece esse símbolo? Eu conheço. Então vamos lá. Se pudessem ver essas energias em um humano de frente, elas se pareceriam com isto. Olha aqui a cruz, gente. Aqui, tá, gente? A gente tá falando dessa imagem. Observem que ambos os exemplos acima são símbolos cristãos. Entretanto, se pudessem ver as mesmas energias do lado de um ser humano, elas pareceriam diferentes do que esperariam. Há outro tubo por onde a energia flui ali que os egípcios descobriam a partir das suas conversas com a fraternidade Tat, embaixo da Grande Pirâmide. Sim, gente, tem pessoas que moram embaixo da Grande Pirâmide desde a época de Atlântida, tá? E que elas têm, tipo, 50 mil anos de idade. Mas esse é um assunto que provavelmente você ainda não tem maturidade para entender. E a gente vai conversar sobre isso lá dentro do templo, de maneira mais profunda, mas eu vou começar a trazer essas informações aqui também para que você possa olhar a sua vida com olhos de anjo. Anjos são eternos, não é? Então, essa informação vem direto dos antigos Atlantes. De lado, é assim que parece o campo de energia do ser humano associado ao quinto chakra. E aí a gente tem esta segunda... Deixa eu já ir aqui pra ficar melhor. Esta segunda aqui, ó, ilustração. Olha que interessante! Eu também conheço esse símbolo. Esse símbolo mostra todas as três visões. A de cima, a de frente e a de lado, de uma vez só. Acredito que os cristãos omitiram a volta completa da Ankh para não mostrar um vínculo com a antiga religião egípcia. Como eu falei, a questão aristotélica, a questão helenística de você atribuir sim esses símbolos sagrados, esses ritos sagrados, para que não exista uma revolta, tá? Porque nós precisamos de símbolos, nós precisamos de ritos, nós precisamos das coisas para que a gente possa ser minimamente massa de manobra, tá? Se você tirar tudo, a pessoa que não tem nada a perder, ela fica muito mais perigosa, tá? Mas é óbvio que eles sabiam. Agora que vocês sabem que essa Ankh, condutora de energia, está localizada no campo energético humano, serão capazes de entender as razões para a conduta sexual dos egípcios. Deixe-me explicar algo sobre Ankh antes de falar sobre suas relações com a energia sexual. Quando percorri os museus do Egito, observei pessoalmente mais de 200 bastões egípcios. Na maioria das vezes, esses bastões eram feitos de madeira, embora às vezes fossem usados outros materiais. Eles tinham um afinador em forma de forquilha na extremidade inferior e na extremidade superior podiam ser encaixados 4 tipos diferentes de instrumentos. A terminação a 45 graus, que é usada na própria experiência da ressurreição. E aí esse é um papo de chakra de 45 graus, que é esse chakra aqui, e que eu vou trazer lá dentro do templo, que aqui fora não dá pra falar sobre isso, de verdade, tá? Que é isso. Existem conteúdos que precisam ser velados e protegidos, tá? Que é usada na própria experiência da ressurreição. É mencionada no capítulo 5, mas na verdade não discutimos a Ankh. Essa terminação é impressionante. Enquanto o afinador vibra na extremidade inferior, essa energia normalmente se dissipa muito rapidamente. Mas se a Ankh for colocada na extremidade superior, a energia parece dobrar-se sobre si mesma em direção ao bastão, descendo de volta ao bastão, e dessa maneira a energia é conservada. Então é como se a gente pegasse a energia sexual que tá subindo e vai se dissipar, tá? Então se você não tiver esse controle, ela não vai voltar e fazer o giro completo da Merkabah, tá? Porque a gente é uma bolinha de luz, nós somos uma Taurus, então a energia, ela é o ponto central, é o ponto central, e ela envia energia para cima, né, para frente, e aí ela volta, e aí a gente envia energia pro lado e volta, e para baixo e volta, e isso a 360 graus, sabe? É aquele mesmo desenho que a gente vê da Terra, que a Terra tem esse campo eletromagnético, a gente também tem. E a força eletromagnética, ela está no coração, tá? Que é o eletro masculino, os raios, essa força masculina de enviar e magnetizar, de receber, tá? E aí vamos lá.
Tá acabando. Estive na Holanda uns 2 anos atrás e lá algumas pessoas haviam feito muitos bastões de cobre com afinador de forquilha de alta qualidade na parte de baixo e uma terminação com rosca na parte de cima, de modo que podiam ser parafusadas diversas terminações ali. Fiz uma experiência com esse bastão usando sem a peça de cima. Vibrei o afinador de forquilha e marquei por quanto tempo ele permanecia vibrando. Depois parafusei a anca e vibrei o afinador novamente. Com a anca em cima, o bastão vibrou quase 3 vezes mais. Esse é o segredo porque os egípcios executavam as práticas sexuais especiais que vamos explicar em seguida. Eles descobriram que, se tivessem um orgasmo e deixassem a energia sair por cima ou por baixo da coluna vertebral, ela se perderia. E aí é isso, são os níveis sacerdotais ao qual você se encontra. O nível primeiro é conexão, profundidade e amor pela pessoa, tá? É você amar, é você querer estar com essa pessoa, querer construir uma vida com essa pessoa, é sentir não só tesão físico, mas um tesão de olhar. Às vezes até a pessoa tá meio esquisita, sabe? Tipo, a pessoa tá acabada, tá suada, tá tipo, fez um monte de coisa, e você olha pra essa pessoa e você fala, cara, essa pessoa é muito foda, entende? Tipo, essa dualidade mesmo de, cara, essa pessoa tá horrível, tá descabelada, tá fedendo, tá tipo, e você olha e fala assim, cara, que foda que essa pessoa tá assim porque ela trabalhou o dia inteiro, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ela serviu as outras pessoas. Eu fico emocionada, gente. Esse é o primeiro nível, tá? O segundo nível é você, com essa pessoa, você conseguir despertar os chakras, entender que não é a escassez, tá? A retenção da ejaculação masculina não é escassez. Eu preciso bater nisso, gente. Não é escassez, é abundância, tá? É pra vocês gerarem mais energia. E quando vocês juntos tiverem orgasmo, vocês despertarem os chakras e acenderem as coroas de vocês. E o terceiro nível é você pegar essa energia e voltar essa energia de novo pro seu corpo, pra vocês despertarem de verdade a Merkabah de luz, tá? Mas só finalizando. Mas se a energia sexual fosse guiada pela consciência para passar pela anca condutora, ela voltaria pela coluna e continuaria a ressoar e vibrar. A energia da força vital não se perderia. Na prática, a energia parece aumentar, viu? Pode-se ficar falando nisso o dia inteiro, mas basta tentar uma vez só para entender. E é verdade, eu não tenho como mostrar pra você aqui, porque você não vai ver. Se você for clarividente, você vai conseguir ver o meu corpo acendendo e os chakras brilhando e tal. Mas você entendeu, né? Você tem que encontrar um amor, e você tem que fazer amor, e você tem que se conhecer, e você tem que ser uma pessoa boa, e você tem que ter admiração, e você tem que fazer um monte de coisa, e ter virtudes e valores, e pipipipopopó pra você chegar nesse nível. Entretanto, não é fácil fazê-lo em um teste apenas. Das primeiras vezes, a energia sexual geralmente vai passar em disparada pelo quinto chakra e vai continuar subindo até sair do corpo, e vai mesmo. Então a gente tem o chakra base, o chakra sacro, o chakra plexo solar, o chakra do cardíaco, e a gente tá falando deste chakra. Este chakra está ligado diretamente com a nossa expressão. Então, o que a gente fala tá ligado diretamente com a nossa energia sexual, não é mesmo? Pois é. Então, vamos lá. Portanto, isso requer prática. Portanto, isso requer... Tá. Depois que se aprende, duvido muito que alguma outra vez vocês vão querer ter um orgasmo de maneira diferente. Isso é verdade, gente. Pelo amor de Deus. Não faz sentido mais você ter um orgasmo reptiliano, com esse cérebro reptiliano, com essa coisa de, eu preciso ter um orgasmo com aquele brinquedinho porque eu preciso liberar energia, porque eu tô nervosa, porque eu tô tensa. Eu vou ficar com cara porque eu tô carente. Não, isso não existe mais. Isso não existe nem no seu pensamento, entendeu? É muito intenso e parece bom demais. Depois que o seu corpo se lembra da sensação, é muito pouco provável que reverta ao estilo antigo. E isso é totalmente verdade. Voltando, aproveitando essa luz maravilhosa, o texto completo, como eu falei, tá no canal. Tem um texto só. O título é A Energia Sexual Egípcia e o Orgasmo. Eu acredito que sim, tá? Então dá uma procurada lá, é um vídeo em que eu tô de vermelho, com uma luz linda. Aliás, é a luz do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma luz específica muito poderosa. O ponto é que, quando a gente começa a entender, porque lá eu explico mais coisas, eu trago mais, e foi a primeira vez que eu li o texto, tá? O que vocês precisam entender dentro da questão do celibato é que
Camila, o celibato, ele é só para mulheres, ele é institucionalização do corpo feminino, a mulher não ter direito sobre o seu corpo, ela não ter desejo, ela não ter prazer, ela não ter libido. Eu concordo com tudo isso quando a gente coloca a Igreja Católica Apostólica Romana Arconte dentro dessa matemática, né? Dentro dessa operação. Mas o que eu quero que você entenda é que o corpo feminino, ele é naturalmente seletivo. Imagina você tem uma semente por ano. Você só pode plantar uma única semente por ano. Então você vai precisar da terra mais propensa, você vai precisar adubar esse solo, você vai precisar cuidar desse solo, você vai precisar da luz correta, você vai precisar de toda uma matemática ali do plantio para que aquela única semente ela possa brotar, porque a sua vida depende disso, né? Seja alimento, enfim. Assim é com a gestação. A mulher, ela só tem uma semente por ano. E é natural que a mulher, ela seja selecionadora quanto à semente que ela vai plantar. Porque no caso a terra é ela, o sol é ela, o solo é ela, o nutriente do solo é ela. Então, dentro desse processo, você precisa entender que o celibato, ele é uma escolha espiritual, ele é uma escolha expansiva, de expansão de consciência. Essa coisa hedonista, de todo mundo ficar com todo mundo, a popularização e o barateamento da prostituição através de mulheres que não tem nada a ver com prostituição, né? Porque assim, quando você abre o Tinder, o aplicativo de né, qualquer um, e você se expõe ali e você sai com um homem, ele não quer outra coisa com você além de te levar pra cama. Ele não quer te conhecer, ter um relacionamento com você. Ai, Camila, mas a fulaninha de tal casou com um cara do Tinder. Existem inúmeros processos dentro disso. O primeiro processo é autoimagem, a forma como ela se enxerga. O segundo processo é a forma como ela enxerga os homens. O terceiro processo é a história de vida dessa mulher. Então, tudo isso, tá, reverbera dentro de uma escolha de um relacionamento, dentro da atração desse relacionamento. A ferramenta não importa muito quando a gente tem uma autoimagem trabalhada, a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente enxerga os homens, a forma como a gente enxerga a vida. Isso acaba sendo apenas uma ferramenta. Por exemplo, eu estou aqui nesta rede social, nesta televisão moderna, e esta televisão moderna eu vou atrair as pessoas que têm conexão com esse tipo de assunto. Quem não quer ouvir sobre celibato não vai ficar esse tempo inteiro aqui me ouvindo, ou vai ouvir 10 minutos e vai colocar um monte de comentário nada a ver, entendeu? Mas tá tudo bem também, porque de certa forma essa pessoa está se atraindo para um conhecimento sagrado, ancestral, sacerdotal, e é bom que ela comece a entrar nesse mundo, tá? O ponto é que o controle do corpo da mulher, ele se deu através da Igreja Católica Apostólica Romana Arconte, que não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana ancestral, primal, tá? Nós temos, por si só, uma conexão orgásmica muito poderosa, através do canto, do pompoarismo, da dança, no feitio de uma comida, através do esporte, através de tudo quanto é coisa. A gente consegue movimentar a nossa energia sexual a partir da nossa rotina diária. E é por isso que as sociedades ancestrais, elas ritualizavam a rotina. Elas tornavam pegar essa tigela de uma maneira sagrada. A gente tem o ritual do chá, com os chineses, né, e os japoneses também. A gente tem os rituais, tanto os ritos de passagem mais
marcados, né? Seja através da biologia, seja através dos contratos sociais. Então a gente tem a biologia, né? O rito de passagem da criança, do bebê para criança, aí a gente tem a fala como rito de passagem, a gente tem o caminhar como rito de passagem do bebê para criança. E aí a gente vai tendo ao longo da vida a menarca para menina, quando a mulher ou o homem não são mais virgens, eles têm esse contato sexual com o outro, a própria morte, o nascimento, o casamento, tudo isso são ritos de passagens, né? Tanto artificial quanto natural. O casamento seria um rito de passagem artificial, tá? E a morte, o nascimento e tudo que eu falei anteriormente seria o natural. O ponto é que quando a Igreja Católica começou a queimar mulheres, porque essas mulheres cantavam, dançavam, porque essas mulheres tinham orgasmos enquanto pariam, porque essas mulheres, elas se reuniam em roda e elas respiravam e pompoavam juntas e elas tinham prazeres absurdos e elas não precisavam dos homens. E eu não tô falando numa coisa de tipo, eu sou empoderada, eu não preciso de homem pra ter orgasmo. Cara, não é nesse sentido. Eu posso garantir pra você que quando eu tô com alguém é 10 vezes maior. É muito maior, né? Só que quando eu tô sozinha, eu tenho uma potência bizarra dentro de mim. E eu fico, meu Deus, que delícia! É maravilhoso, é maravilhoso. Inclusive esse meu movimento inconsciente de cobrir o rosto, ele demonstra vergonha do meu prazer. Não que eu tenha vergonha no sentido racional, prático, diário. Já fui muito mais travada, muito mesmo, assim. Tipo, ai, por que você tá falando disso? Entendeu? Eu era assim. E fui me movimentando, terapeutizando, fui vivendo a minha vida e me conectando com a minha essência sacerdotal. Porque eu sou uma sacerdotisa, sempre fui desde criança, sempre demonstrei interesse por todas essas coisas. O ponto é que quando a gente entende esse controle social, controle cultural, controle de crenças, controle de comportamento, a gente consegue compreender o quadro largo. Então, por exemplo, quando eu viro pra você e faço esse movimento, você captou que eu, de certa forma, tenho alguma vergonha, que de certa forma esse assunto não é um assunto ao qual as pessoas se sentem 100% confortáveis de conversar, porque não é, tá? E por não ser... Por quê? Porque tem igreja católica, isso, aquilo, aquilo outro. E aí a gente tem o quê? A gente tem duas vertentes muito poderosas nisso. A gente tem você bloquear completamente a informação, você bloquear a fala, você bloquear, você proibir as pessoas, as mulheres de se reunirem, você proibir as mulheres de cantarem, de dançarem, de cultuarem. E essas mulheres, elas vão de geração a geração passando essa proibição no sentido de... Minha filha, se você cantar, você vai ser morta numa fogueira. Você quer? Não, mamãe. Então tá bom. Então não cante. Não cante nunca, tá? Não colha ervas. Se você pegar se nascer boldo no seu quintal, por favor, não colha e não faça chá. Por mais que mamãe esteja morrendo. Então, são essas coisas que fez a gente se distanciar do processo natural, da conexão com a natureza. E essa conexão com a natureza, ela é completamente orgásmica. Completamente. Nós, meninas, eu não sei se você lembra, mas eu lembro que quando eu era novinha, assim, um pouco antes da puberdade, um pouco depois da menarca, né? Eu deitava na grama e eu sentia a vibração da terra. E eu deitava e vinha e o sol e o vento e a grama me tocando. Eu sentia um prazer enorme por estar ali. E é a energia sexual, sim. É esse prazer que a gente sente quando a gente cheira, quando a gente sente o cheiro de um condimento, um cheiro de um azeite com ervas, né? Quando a gente sente o cheiro de um feijão feito na panela de barro, no forno a lenha, no fogo a lenha, quando a gente sente o cheiro do mar, sabe? Isso tudo, ele é muito poderoso. Por isso que os óleos essenciais, eles são extremamente terapêuticos, curativos, eles são medicina, né? Então, entenda que o bloqueio da sexualidade da mulher, ele é feito de uma maneira em que a mulher, ela se sente aprisionada, sendo que o celibato nada mais é do que a libertação da carência, dos traumas, das dores emocionais,
da dependência emocional, de uma visão infantilizada da vida, de uma visão desconectada com a sua natureza e com a sua essência orgásmica. Quanto mais você coloca um vibrador entre suas pernas, menos sensibilidade você vai ter ao longo do tempo. Quanto mais você coloca um vibrador, mais viciada você estará nesse prazer de 5 minutos e que ele não vai te levar a lugar nenhum. Principalmente porque você vai se viciar quando você estiver com o homem, você não vai sentir prazer e a longo prazo, entre 2 a 5 anos, você não vai mais ter sensibilidade. Isso é muito sério. Tem estudos científicos que comprovam isso. São estudos recentes, mas são números alarmantes em relação a isso. Fora a dependência emocional por um objeto. Quando você coloca um objeto entre as suas pernas, se você colocar um objeto entre as suas pernas, que ele seja de cristal. Porque uma rainha e uma sacerdotisa não vai colocar plástico ou petróleo entre as suas pernas. Ela coloca cristal. Ou ela coloca o falo de um sacerdote, de um rei. Porque deve ser escolhido, sim, a dedo. Deve ser honrado, respeitado, sacralizado. O ato íntimo, o encontro íntimo, ele foi feito para que você se ame mais. Só que antes disso, e por que eu defendo o celibato? Porque eu ensino você a ter orgasmos com a sua própria respiração, aprender a se tocar, a você usar o Yoni Egg de uma maneira ritualística, sacralizada. É um ritual de encontro consigo mesma. É uma prática que está na Terra há mais de 5.000 anos. Além disso, eu canalizei 2 práticas também que vêm das estrelas, né? Tanto da minha herança siriana, uma leoa alada de Sírios, quanto da minha herança pleiadiana, que eu sou uma Hathor, uma geneticista Hathor, e a minha missão é refinar, aprimorar e angelicalizar o DNA, no caso da Terra, né? Mas eu já fiz esse trabalho em inúmeros outros planetas. Se você não acredita nessas coisas que eu estou falando, tá tudo bem. O que eu quero que você entenda é que na vida prática e cotidiana, você vai começar a acessar exatamente o seu ponto de dor, o seu ponto fraco, o que você precisa resolver, as crenças que você precisa resolver. E você só consegue acessar isso através do seu próprio corpo. Agora, se você tá com um cara cada semana, se você tá no Tinder, se você vai pro bar, pra balada, se você beija na boca de qualquer um, se você não consegue encontrar você encontra o outro apenas, você não encontra você mesma. E é por isso que as mulheres estão cada vez mais passando por processos depressivos de dor enormes, não se conhecem, não conseguem se entender, não prosperam financeiramente, porque a prosperidade financeira dela, ela entrega de bandeja para um homem que ela mal conhece. Uma mulher que se preserva, ela consegue materializar muito mais do que uma mulher que não se preserva. Ou você nunca conheceu aquela boss que não namora ninguém, que não pega ninguém, que não sai com ninguém, é focada no trabalho dela, porque ela pega energia sexual. Não estou falando que este é o melhor exemplo de mulheres. As mulheres, elas têm que se abrir sim para um companheiro, elas têm que se divertir, elas têm que, né? Mas essa mulher, o que ela faz? Ela pega o dinheiro dela, ela maciou, cefou, enfim, e ela pega o dinheiro dela, ela vai pro spa, ela me contrata para cuidar da sexualidade dela, porque ela sabe que quando ela perder tempo com homens aleatórios, ela sabe que ela vai cair de cargo, ela sabe que o dinheiro vai começar a escorrer das mãos dela. Por quê? Pelo simples fato dela não ter um companheiro que a honre, que a ame, que queira passar o resto da vida com ela, que queira procriar com ela, né? Gente, uma mulher, ela só tem medo da gestação, do parto, do pós-parto, de ficar sozinha, porque ela não tem a segurança de um homem. A mulher, ela tem medo de engravidar do seu marido porque ela tem insegurança, ele não transmite a segurança. E como ele não transmite a segurança, ela se arma. E como ela se arma, ele não consegue transmitir essa segurança. Porque é um jogo de
aquele negócio da corda, cabo de guerra. Um homem maduro que tem a sua Atena dentro de sua cabeça, ele vai cagar pra mulher. Ele vai cagar pra ela, pra insegurança dela. Ele vai mostrar que ele está aqui para protegê-la se ela aceitar ou não. E não é uma coisa de ditatorial, não é uma coisa de eu mando aqui. Não, não. É tipo, olha só, eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você independente do que aconteça. Ah, fulaninho no trabalho me ofendeu. Eu vou te buscar todo dia. E eu vou olhar na cara desse fulano. E se ele olhar torto pra você, eu vou dar um soco na cara dele. Me perdoe, mas eu vou tomar uma atitude. Né? O soco não é muito bem-vindo, mas às vezes é necessário, tá? Meu pai, uma vez, um bêbado, foi pra cima da minha mãe, no meio de um restaurante. Foi pra cima da minha mãe, tentou beijar minha mãe. Eles eram noivos, se eu não me engano. E meu pai, ele é lutador, né? Ele tem duas faixas em duas modalidades, faixas altas. Eu acho que é jiu-jitsu e judô, se eu não me engano. E aí meu pai deu um soco na cara do cara, né? Ele fez isso. E a minha mãe, meu Deus, Fred, para, vambora. Isso tem 40 anos, né? Meus pais estão juntos há 39 agora, esse ano. 38, fez 38, perdão. 39 vai ser agora em janeiro. Então, é isso, sabe? Minha mãe não pediu pra ser defendida. Deve ter pedido, assim, tipo, o que tá acontecendo, entendeu? Tipo, peraí, sai daqui. E meu pai foi lá e é isso. Então, a mesma coisa é simbiótico. Meu pai ficou desempregado uma vez e ele, tipo assim, a mentalidade do meu pai é muito poderosa, da minha família, eu adoro. E aí, meu pai ficava desempregado, ele sentava o bumbumzinho dele no telefone, que na época era fixo, ele pegava e ele falava, ele olhava pra minha mãe no fundo dos olhos dela e falava, eu não levanto daqui enquanto eu não estiver empregado. E aí, geralmente, meu pai era demitido, aí, tipo, na sexta-feira, ele cumpria o último dia de trabalho, na segunda-feira, ele já se arrumava e já ia para outro trabalho que ele já estava empregado. Era sempre assim. Só que teve uma vez que ele não conseguiu. Ele não conseguia. E ele começou a ficar preocupado, porque a renda era do meu pai, né, assim, dos meus pais, mas quem trabalhava fora era meu pai. E a minha mãe falou, cara, eu não vou esperar, porque passou uma semana, meu pai não estava empregado. E o que minha mãe fez? Minha mãe falou, Fred, olha só, você vai continuar procurando emprego e você vai pegar qualquer coisa, Fred. Não precisa ser um cargo executivo, porque meu pai sempre foi executivo, ele sempre foi de diretor pra cima. E aí, não precisa ser executivo, Fred, a gente tem que pagar as contas. E aí minha mãe tirou a gente da escola particular, colocou a gente na escola pública. A minha mãe fez um monte de mudança, né? Porque é isso, né? Meu pai estava desempregado. E uma dessas mudanças foi chamar uma sócia e minha mãe começou a vender quentinha. E aí, durante 3 meses, a minha mãe sustentou a casa inteira, pagou as contas, pagava tudo. E nesse meio tempo, o meu pai, ele arrumou um emprego numa fábrica, depois ele conseguiu um cargo executivo de novo, ele foi realocado novamente, virou diretor, né, da Odebrecht novamente, dentro do sistema de concessão de aeroportos, que é o que meu pai ultimamente estava trabalhando. Na verdade na época era sobre saneamento básico, isso, sobre a limpeza e saneamento básico lá do sul, no caso. Curitiba, Floripa, e ele ia entrar no projeto em Porto Alegre, mas ele foi transferido para Bahia na época. O ponto é que, você entende? O celibato, ele faz com que a mulher, ela seja seletiva e ela encontre um homem que esteja disposto a morrer por ela, que esteja disposto a brigar literalmente por ela, que não interessa se eu vou ter sexo ou não, eu amo essa mulher independente, sabe? É aquele homem que, tipo, é um homem maduro, que quando chega a criança ou adolescente e é grossa com a mãe, no caso, eu já fui grossa com a minha mãe, e meu pai
cala a tua boca, respeita a sua mãe. E aí eu, ai meu Deus, caralho. E tipo, dentro da minha cabeça adolescente, aquilo nem era tanto, mas era. Entende? Então, o celibato faz com que a mulher, ela saiba selecionar o homem correto para estar ao lado dela. Porque nós nos envolvemos. A mulher, ela libera ocitocina quando ela tem um orgasmo. É por isso que a gente tem que ter muitos orgasmos com a gente e selecionar corretamente o homem que a gente vai ter intimidade física. Porque essa intimidade, ela vai liberar a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. O hormônio que a gente libera amamentando, o hormônio que a gente libera na gestação, o hormônio que a gente libera no parto, o hormônio que a gente libera também quando a gente morre ao desencarnar junto com o DMT. Então, gente, isso é muito sério. É fisiológico. Você não consegue mudar a sua fisiologia. Ah, não, eu tenho orgasmo e vou embora. Não, cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por quê? O seu nível de dopamina e serotonina sobe, mas o nível de ocitocina é muito maior. E é isso que difere a gente de homens e mulheres. Os homens, eles têm um nível de serotonina e dopamina 10 vezes maior do que a mulher nesse sentido, tá? No ato. Outra coisa importante também que eu tava pensando aqui, que é bizarro de importante, e é esse último tópico que eu quero trazer pra gente finalizar já essa aula. Eu tenho que correr agora, literalmente correr. Eu vou pegar um sol, eu vou aproveitar esse Rio de Janeiro aqui, que eu tô no Rio de Janeiro com essa luz linda, e curtir essa cidade. Mas o ponto é que quando a mulher pare, se o homem ele não tem o domínio da sua energia sexual, se ele quer ficar desperdiçando igual um bicho, né? E os bichos também têm uma conexão espiritual, mas isso é assunto para outro momento, especialmente lá dentro do templo, tá? Porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas não estão preparadas para enxergar os animais como seres extremamente evoluídos, tá? Em consciência. Mas tudo bem. O ponto é que quando a mulher para, ela fica pelo menos 45 dias sem nada, sem conexão íntima de penetração e cara, não tem como. Real, você tá desse tamanho e não tem como. Não tem como. Fisiologicamente falando, não tem como. Tá? Tem mulheres que com 28, 29 dias já se sentem ótimas para... Vai de mulher a mulher. Eu intencionalmente fiquei 45 dias. Quando eu fiz 30, 32 dias, eu já tava de boa. Mas eu falei, não, eu vou esperar mais um tempinho. Eu vou esperar a lua virar. Porque eu sou muito conectada com essa força da natureza, né? Então, esse momento em que a mulher mais precisa do companheiro dela. De tudo, assim, tipo... Cara, não cuida do meu filho. Cuida da minha casa. Faz comida pra mim, por favor. Mantenha um ambiente limpo e arrumado, por favor. Sabe? Coloca o mínimo de gente dentro daqui de casa. Não me traz problema não, me traga soluções. Me deixa dormir, me deixa cantar, me deixa ficar acordada 15 horas, mesmo que eu esteja exausta. Porque é um momento de morte e renascimento. Então a mulher, ela fica meio maluca mesmo, sabe? Fica mesmo. Que a gente tem que olhar o bebezinho, cuidar do bebezinho, a gente quer ficar grudadinha no bebezinho, a gente quer comer uma comidinha gostosa, às vezes a gente não tem cabeça para cozinhar, a gente não consegue entender ainda o nosso olfato, o nosso paladar, a gente morreu, é como se a gente tivesse nascido de novo. E o cara que não consegue se segurar e trai a mulher, né? Ou então essa coisa de vamos abrir o nosso relacionamento porque quando você tiver de puerpério eu não vou ficar sem sexo. Cara, isso é a maior bizarrice que existe dentro desse discurso de liberdade sexual, de que todo mundo tem que ficar com todo mundo, de que monogamia é uma instituição falida, o casamento é uma instituição falida e você está sendo bloqueada porque você é bloqueada, porque você é travada, porque você está com pensamento de idade média. O celibato protege tanto a mulher quanto o homem. Né? Então o homem que ele tem uma condição financeira mais abastada, o cara que tem muita grana, ele não desperdiça a energia sexual dele por aí, porque ele sabe
que a semente que é dele, se ele plantar no local correto, ele vai ganhar muito mais, ele vai fazer muito mais dinheiro. É por isso que os haréns, o homem, eu já falei, o homem ele sabe onde ele está plantando a semente dele. E ele também distrai muitas mulheres para que ele possa trabalhar. Então, é isso. Celibato não é um assunto em que eu possa trazer aqui de uma maneira de 5 minutos, 10 minutos. Cara, é isso. Eu trago um conhecimento longo mesmo. É um conhecimento sacerdotal. É um conhecimento em que as rainhas receberam e eu recebi através, muita coisa eu recebi através da minha mãe, muita coisa eu recebi através das medicinas da floresta, muita coisa eu recebi através de meditação, muita coisa eu recebi através da minha experiência de vida e do meu olhar sobre o mundo, muita coisa eu recebi através da filosofia, antropologia, sociologia, através desses estudos aqui sacerdotais mesmo, porque o Drúnfalo Melquisedeque, ele é da ordem dos Melquisedeques, ele é um sacerdote. Então, né, no caso que eu citei esse livro aqui, mas eu citei entre outras pessoas também que eu tenho conexão com o trabalho. Então, entenda que o celibato, ele é uma libertação, ele não é uma prisão. A prisão é você se deitar com qualquer pessoa e achar que tá tudo bem, que nada está acontecendo. Isso é prisão, é a prisão do materialismo. Então você acha que só o mundo material é isso, e não é, tá bom? Então tá bom, um beijo. Eu sou Câmara Ripa, sou uma sacerdotisa Hathor, eu sou mentora, eu tenho curso, a gente tem a plataforma O Templo, que a gente tem aulas periódicas lá, a gente se encontra, tem aula de pompoarismo, de canto, tem meditação, tem tudo. Eu tenho aula de pompoarismo, uma iniciação de pompoarismo especificamente. Eu dou mentoria, retiros, vai ter o retiro agora do Réveillon, tá? De 2023 para 2024, todo ano a gente vai fazer. Então, assim, meu trabalho, ele é muito para mulheres, mas ele é para todo mundo, na verdade. Homens e mulheres que desejam, tá? Então, venha se conectar comigo, venha se conectar com a minha egrégora, porque esse conhecimento, ele precisa voltar à tona. E agora ele está sendo popularizado, porque antes ele só pertencia à realeza. E você, minha flor, se você sente que tem uma rainha dentro de você, eu peço, por favor, que você reflita sobre o celibato, porque rainhas não se deitam com plebeus, muito menos com príncipes. Elas só se deitam com reis sacerdotes, tá bom? E seja muito bem-vinda à sua nova vida, porque após entrar em contato com esse conteúdo, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque quando você desperta a devoção, você sai da ilusão do ego e você se liberta, tá bom? Um beijo!